A indústria dos games com toda certeza é o setor mais lucrativo na questão de entretenimento, com lucros simplesmente absurdos de 178 bilhões de dólares e com um crescente aumento todo ano. Claro que isso é no âmbito geral da indústria, individualmente não é assim com as empresas, mas dentro desses bilhões às vezes existem alguns jogos que não agradam o público e nem a crítica, o que faz muitas empresas e muitas produtoras perderem muito dinheiro, em algumas situações até mesmo falirem. Hoje vamos explorar e conversar sobre esses jogos e sobre essas empresas que tiveram algum choque no mercado e acabaram quase indo pro buraco. Eu sou o João e agora é hora de falar dos jogos que quase faliram suas empresas. Mas agora, se você já quer ver muito mais conteúdo, não quer ver esse canal falir, deixe seu like e se inscreva aqui no canal porque me ajuda demais. E bora pro vídeo porque o vídeo hoje vai ser grande, hein? A Capcom é uma das poucas empresas que podem dizer que estiveram entre o céu e o inferno. Eles chegaram perto de ter um colapso por causa da sua franquia Resident Evil. Em 2009 lançaram Resident Evil 5, que foi um grande sucesso, não agradou 100% do público, porém superou muito o Resident Evil 4 na questão das vendas, e além disso tinha uma história muito boa e gráficos impressionantes pra época. A Capcom conseguiu explorar muito bem a potência gráfica do PlayStation 3 e do Xbox 360 na época. A situação ficou meio que morna pra Resident Evil a partir dali, até que em 2012 anunciaram 3 jogos pra franquia que pareciam um sonho completo pros fãs. Era Resident Evil Revelations, que prometia voltar às origens dos jogos de terror, Resident Evil Operation Raccoon City, que faria a gente voltar pra dentro da cidade de Raccoon, e o famoso Resident Evil 6, o game que prometia agradar os dois públicos, tanto quem curte terror como também quem curte ação. Bom, e é aí que a empresa troca os pés pelas mãos. Eles olharam pro fundo do poço e abraçaram a Samara. Em janeiro de 2012, lançou Resident Evil Revelations, que em si não foi ruim de vendas, porém a burrice deles foi ter lançado o jogo para portátil. Ele vendeu bem? Sim, ele vendeu muito bem pro 3DS e um ano depois lançou para outras plataformas, mas o início que acabou complicando. Mas o próximo jogo não chegou a agradar muito o público. Em março de 2012 lançou Resident Evil Operation Raccoon City, e esse jogo foi feito por um estúdio terceirizado. Mas calma aí que eu já volto nessa história de terceirizado daqui a pouco. Mas o game dispensa comentários, até hoje é um dos piores jogos da saga Resident Evil e não vendeu nada porque o jogo é bem ruim mesmo. E ele não foi injustiçado, ele é ruim mesmo. Nessa brincadeirinha fez a Capcom perder muito dinheiro. E aí chegamos em outubro de 2012 com o lançamento de Resident Evil 6, que foi um choque completo pro público e pra quem é viciado nessa saga, fazendo a Capcom se perguntar aonde foi que eu errei e fazendo os fãs se perguntarem por que eu tô jogando isso. A Capcom tinha uma estimativa de vendas de mais ou menos 7 milhões até o final do ano, mas ele só conseguiu fazer 5 milhões até a metade do ano seguinte, 2013 no caso. E eu sei que 5 milhões é muito, mas para os padrões que a empresa esperava, tá bem abaixo, porque o custo de produção e de marketing desse jogo foram muito altos. Mas é claro que o que tá pior consegue piorar ainda mais, né? Com isso, mais alguns fracassos vieram. Com o sucesso de Resident Evil 5, a Capcom decidiu expandir os seus outros jogos para alguns outros estúdios terceirizados. Você se lembra de Operation Raccoon City, que eu falei um pouquinho acima? Então, o Operation Raccoon City começou essa coisa toda de jogos terceirizados da empresa. Isso foi mais ou menos entre 2010 até 2013, e Resident Evil 6 lançou em 2012. Claro que Resident Evil 6 ficou com a parte principal da empresa, mas Operation Raccoon City e alguns outros jogos da empresa foram por empresas terceirizadas mesmo. E muitas dessas produções já estavam prontas ou já estavam em andamento, então não tinha como simplesmente parar no meio, porque ia acabar sendo dinheiro jogado fora. Então a empresa decidiu continuar, mas foi aí que eles não esperavam que a pedra ia acertar eles. Bionic Commando e Dark Void são de estúdios contratados pela Capcom. Eles foram desastres para a empresa e tiveram vendas ridículas também. O Azura e o Remember Me venderam um pouquinho mais, mas ainda assim bem abaixo do esperado e com críticas bem pesadas em relação aos jogos. A continuação de Lost Planet, chamada de Lost Planet 3, foi feita por um estúdio terceirizado e também foi uma outra porcaria feita. O último game das terceirizações foi o DMC Devil May Cry, um game que eu defendi alguns vídeos passados afirmando que ele não é tão ruim assim. A minha opinião mudou em relação a isso? Não, aí o jogo ainda é bem jogável. Não que ele seja horrível, ele é até divertidinho, porém não era o que os fãs queriam e o game acabou vendendo abaixo do esperado, assim como os outros jogos também. E durante um bom momento a Capcom se viu mal das pernas e estava quase indo à falência completa. E tudo isso começou com Resident Evil, que é o seu carro-chefe há anos na empresa, e por algumas decisões ruins quase fizeram a empresa ir à falência. O vídeo vai acabar ficando um pouco grande aqui, mas só por esse início você acha que já vale uma parte 2? Então já comenta aí então, vale uma parte 2 ou não vale uma parte 2? Já deixou seu like já? Tô esperando o like, pô. Vamos lá pra próxima empresa enquanto você deixa o like, tá bom? A empresa a seguir revolucionou muito nos seus jogos de RPGs, e eles têm uma história muito grande e eu vou dar um resumo aqui pra vocês poderem entender mais ou menos. Eu tô falando da Squaresoft. A empresa foi fundada em 86 e no mesmo ano eles já lançaram o seu primeiro game, que foi o King's Knight, que era um jogo muito bom e com uma trilha sonora muito interessante. O jogo lançou inicialmente para NES e Nintendinho. O jogo lançou para NES ou Nintendinho para os mais íntimos. E mesmo com o sucesso do Nintendinho e o pequeno sucesso do jogo, em 87 a empresa já estava chorando para poder se manter de portas abertas. Nessa época, Hironobu Sakaguchi falou mais ou menos assim:
véi, vamos pegar nosso dinheiro, eu tenho uma ideia pica, confia no pai que vai dar bom. Na época ele se inspirava no jogo Dragon Quest da empresa Enix, que tinha vendido 2 milhões de cópias do jogo apenas no Japão. O pessoal da Square percebeu que o público gostava muito do gênero de RPG. Sakaguchi conseguiu convencer todos na empresa, inclusive o diretor da Squaresoft, então eles pegaram todo o dinheirinho suado deles e apostaram tudo em um único título, o que poderia levar a empresa para duas situações: ou a falência total da empresa e todo mundo demitido, ou um grande sucesso de uma grande franquia. Eles criaram um dos maiores RPGs de todos os tempos, uma das maiores franquias de todos os tempos, e o nome do jogo era Final Fantasy, e o resto você já sabe. Como eu falei antes, a empresa tem muitos anos de história, mas eles criaram vários games que marcaram gerações. Além da franquia Final Fantasy, tem também Chrono Trigger, Secret of Mana e até mesmo Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. É isso mesmo, pessoal. A Nintendo acreditou que o seu personagem carro-chefe poderia ser desenvolvido por essa empresa, então eles deixaram. O negócio deu bom, porque o jogo é muito bom. Depois de algum tempo, a parceria com a Sony acabou e veio uma grande parceria com a Sony. Eu não estou suportando mais. Que trouxe vários games muito bons para PlayStation 1. Resumindo bem, vários sucessos e até aí eles estavam expandindo para outros meios de entretenimento. E foi aí a queda da empresa. Em 2001 foi lançado o filme do Final Fantasy, que custou uns 137 milhões de dólares. E foi muito bem? Não, foi um completo fracasso e arrecadou 85 milhões e nem o público geral e nem os fãs gostaram daquele filme. Isso impactou muito a empresa mesmo depois de Final Fantasy XI e Kingdom Hearts serem grandes sucessos. E esses dois jogos acabaram meio que não sendo suficiente para suprir as despesas da empresa. E com o avanço dos jogos em primeira pessoa, jogos de tiro, alguns jogos de RPG acabaram meio que perdendo a força no mercado. A empresa estava mal das pernas e depois de algumas negociações eles se fundiram com a Enix e a empresa foi rebatizada de Square Enix. Elas eram concorrentes do mercado, mas ambas precisavam de ajuda financeira. E mais ou menos em 2013 aconteceu a fusão oficialmente. Com isso, algumas franquias conseguiram voltar dos mortos, como por exemplo a trilogia de Tomb Raider, Hitman e Final Fantasy continuou firme e forte. E além disso, algumas novas franquias vieram, como por exemplo Life is Strange. Mas e agora, como de costume, tá na hora de eu roubar na minha própria lista. Mas nesse caso só vou roubar só 50%, prometo. Esse caso é um pouquinho mais recente, mas aconteceu com a Telltale. Hoje em dia a Telltale Games está firme e forte, mas ela tá de pé hoje em dia porque o direito dos jogos foi comprado pela LCG Entertainment. Espero que eu tenha falado certo. Mas a empresa, na verdade, ela faliu em 2018. Por isso que eu falei que eu só roubei só 50%, mas eu vou explicar a história completa pra vocês poderem entender. A Telltale não produziu grandes coisas antes de 2012. E em 2012 eles produziram The Walking Dead, que é um gênero de jogo point and click que tinha um sistema de escolhas muito bom pra época. O jogo tinha uma história incrível e bem diferenciada da série na época. Ganhou até como game do ano na época. A empresa tava nas alturas e aí eles decidiram fazer o seguinte: lançar mais projetos parecidos com The Walking Dead. Aí veio Guardiões da Galáxia, The Batman, Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Minecraft Story Mode e The Wolf Among Us. Todos com o mesmo estilo de The Walking Dead e também lançados em estilos de capítulos. Assim como o Capitão Nascimento disse, deu merda mesmo. Realmente deu merda. Eles devem ter pensado mais ou menos assim: se o público gostou uma vez, que tal a gente não lançar 7 vezes a mesma coisa, né? Por quê? Por que ia dar ruim? E deu muito ruim, só esclarecendo. A empresa simplesmente estava embalando um projeto atrás do outro. Ela comprava direito de produção de grandes temas como Game of Thrones e Batman e não estava dando um retorno. Mas por que não estava dando retorno? Vamos lá. Gráficos bem ultrapassados pra época. Sério, parecia PlayStation 2 o negócio às vezes. PlayStation 2 mesmo. Era barato fazer, porque aliás o motor gráfico deles era bem simples, mas cansava demais ter que olhar pra aquilo, sendo bem sincero. De 2012 até 2017 foi praticamente o mesmo motor gráfico. A história dos projetos também tava ficando meio fraca. Não era de todos, mas alguns estavam sim. Praticamente não tinha gameplay alguma nos jogos. O jogo era só de escolha mesmo. Você andava, apertava e tinha pequenas gameplays em pequenos momentos. Era quase nulo. E algumas escolhas meio que perderam o peso. Você tinha que salvar o Zezinho ou salvar a Maria. Você escolhia salvar a Maria, mas dava algumas opções para frente e a Maria morria também. Isso tira completamente o peso das nossas escolhas. Faz a gente se sentir um bando de idiota, escolher a Maria pra nada, pra ela morrer também. Um outro problema foi o lançamento em massa e também a questão dos capítulos. Essa parte dos capítulos fez o público realmente perder o gás para alguns projetos. E além disso, eles anunciavam alguns jogos entre o lançamento de outros capítulos, velho. Aí você tinha que esperar um mês para lançar um capítulo, enquanto você estava esperando, lançavam outro jogo no meio do capítulo que você estava esperando. Tudo isso somado a uma má administração da empresa fez a empresa simplesmente falir. Os jogos não estavam vendendo direito mais, as pessoas têm muito carinho pelo jogo The Walking Dead, mas os fãs acabam meio que nem sequer citando alguns outros jogos da empresa. E pra finalizar, uma menção honrosa aqui pra SEGA, que quase veio a falir por causa dos seus consoles. Roubei de novo? Roubei sim.
A SEGA entrou para o mundo dos consoles em 1983, mas ela não estava vendendo muito bem na época porque existia o Famicom, o famoso Nintendinho, passava o carro em qualquer um. Mas em 85 o Master System entrou com força no mercado brasileiro e no mercado europeu também, mas perdeu para Nintendo na América do Norte e no Japão. A porradaria veio mesmo com os lançamentos do Mega Driver em 1988, que veio com os dois pés no peito do Nintendinho. E em 1990 e 1991 eles apostaram alto em jogos de famosos, como por exemplo o jogo do rei do pop Michael Jackson e do jogador Joey Montana. E é claro que não podemos esquecer do magnífico Sonic, que foi um sucesso instantâneo, bateu de frente com a Nintendo e fez o gigante tombar algumas vezes. Mas em 1994 a SEGA começou a escorregar um pouquinho com o Saturno, que era um console muito à frente do seu tempo, com suporte para jogo online e conexão de internet ainda, mas ele tinha uma arquitetura muito complicada que usava 2 processadores. A SEGA americana tentou fazer algum jeito para poder trocar o chip base e colocar um chip alternativo, mas a SEGA do Japão recusou. E anos depois o Nintendo 64 usou esse chip. Isso tudo foi na mesma época que a SEGA queria fazer com a Sony o PlayStation, mas a Sony não quis, o que forçou a SEGA a lançar o Saturno mesmo assim, velho. O sucesso do Nintendo 64 e do PlayStation, misturado com as dificuldades dos desenvolvedores de fazerem jogos pro Saturno, começou a afastar mais produtores e desenvolvedores, o que fez o console vender muito pouco e deu muito prejuízo pra SEGA. Eles resolveram os prejuízos com os seus arcades, e em 1998 veio o Dreamcast, que no primeiro ano não foi lá essas coisas, mas em 99, quando lançou para o ocidente, o negócio foi diferente, foi um sucesso instantâneo, batendo vários recordes na época, mas com a virada do milênio veio o GameCube e o Play 2. Aí não deu pra SEGA, realmente não deu pra SEGA. O Play 2 destruiu tudo e todos no seu caminho. Não é à toa que é o console mais vendido até hoje. Depois daí pra frente, o Dreamcast começou a vender muito menos. A Microsoft até tentou fazer uma parceria para poder lançar o Dreamcast com o DirectX e com o sistema Windows, mas a SEGA não quis. Então a Microsoft lançou o Xbox. Pelo amor de Deus, SEGA. Pelo amor de Deus, cara. A SEGA perdeu a chance de lançar no Nintendo 64, o PlayStation 1 e o Xbox. Meu Deus, como perder tantas oportunidades de uma vez só? Tá parecendo o Alisson na Copa, pô. Nessa brincadeira toda, a empresa ficou com prejuízo de 400 milhões de dólares e foi obrigada a parar de produzir consoles. Senão ela provavelmente fecharia as portas. E também foi obrigada a produzir os seus jogos para outros consoles. Que destreza. Nossa, isso sim foi uma menção honrosa mesmo. A maior menção honrosa da história. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado por ter deixado seu like. Se não deixou o like, dá agora o like, pô. Dá agora o like, ajuda demais. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que curtem muito essa questão de games, de empresas e de conversar sobre games. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal.